Bom dia a todos e todas que são inscritos e que vão assistir esse vídeo no canal do professor José Bento, meu saudoso orientador de doutorado, professor José Bento, com o qual eu tive a honra de compartilhar muitos momentos muito bons na Universidade Federal de Pernambuco, tá? Eu acredito que foi o professor que eu mais paguei cadeiras na Universidade Federal de Pernambuco, inclusive a primeira cadeira de História da África obrigatória, né, e não opcional, não eletiva. Professor José Bento, organizador, criador do canal Africanidades Conectadas, tá? Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre o dia 13 de maio de 1888, né? E sobre os seus 136 anos, tá? O professor José Bento me chamou, eu me chamo Arthur Souza, eu desenvolvi uma tese sobre o Clube do Cupim e o movimento abolicionista aqui em Pernambuco e no Brasil como um todo, né? O movimento abolicionista extra-legal ou ilegal, como diziam os senhores de escravizados, né? E como eu gosto de falar, né? O movimento social ultra secreto, digamos assim, tá? Discreto ou ultra secreto, né? Quase um dos primeiros serviços secretos do Brasil, esse movimento abolicionista que foi formado principalmente por uma população majoritariamente negra e parda, né, que tinha assim como homens brancos, membros da elite ou de uma pequena classe média em surgimento, digamos assim, no Brasil no final do século XIX, parte da década de 70, 80, né? Tinham esses homens como organizadores, lideranças, ao menos no sentido do que aparecia nos jornais, do que aparecia nas academias, mas quem fazia o movimento abolicionista funcionar nas ruas, de fato, né? Quem acoitava os escravizados, auxiliava-os nas fugas coordenadas, transportavam junto com os escravizados seus familiares para as regiões livres do Império, né, para os territórios livres ou semi-livres, eram em sua maioria, né, majoritariamente homens e mulheres, negros, negras, pardos, pardas, descendentes de africanos, diretamente ou não, né? Então, eu começo com essa imagem em comemoração a um dos 13 de maio, né? Essa imagem em comemoração ao que provavelmente foi o 13 de maio de 1910, com a barquinha do Clube do Cupim sendo exposta no salão, no hall do Instituto Arqueológico Geográfico Histórico de Pernambuco, né? Vários membros externos e internos do Clube do Cupim aí nessa foto, o Juvenal Machado, a Maria Gertrude de Jesus ao meio, uma mulher negra, uma liderança negra em Pernambuco, né? No Pernambuco final do Império ali, a Maria Gertrude de Jesus já aparece como um auxiliar interna do Clube do Cupim e como representante e líder de um dos quilombos urbanos que auxiliava esses escravizados em fuga nas ruas do Recife para transladá-los para outras regiões do Império. E também temos aí, além do João Canella, além de vários que estão aí nessa foto, nessa fotografia, o grande Sebastião, né? O Sebastião Grande de Arruda, que já tinha o grande no seu nome. Um dos maiores líderes dos libertos aqui em Pernambuco. O Sebastião Grande de Arruda, ele tem digamos assim, a representatividade para o movimento abolicionista pernambucano que o Francisco José do Nascimento vai ter para o movimento abolicionista cearense. Então, homens e mulheres, em sua maioria, como vocês podem, inclusive, identificar a partir dessa fotografia, apesar dela estar em preto e branco, de tez negra, né? Homens e mulheres negros e pardos. Então, dentro do Instituto, comemorando o 13 de maio de 1910, tá? Vou passar algumas imagens aqui para a gente falar sobre essa data, né, que foi, sim, gerada, engendrada, trabalhada pelo movimento negro social do século XIX, né, em sua maioria. Deixa eu só trazer aqui para vocês o Sebastião. Esse é o Sebastião Grande de Arruda, também conhecido como Mucuripe, era o seu nome de guerra, né, o seu nome secreto na documentação do Clube do Cupim, que é um grupo abolicionista discreto, né, eles queriam ser secretos, né, mas os senhores ficam cientes
da atividade ilegal para eles do Clube do Cupim, de acoitar esses escravizados, de ajudar esses escravizados e coordenar essas fugas para o Ceará, para o Rio de Janeiro. O Clube do Cupim, que tinha um contato imenso com todo o território do Império, está vinculado à Confederação Abolicionista no Rio de Janeiro, está vinculado à Sociedade Cearense Libertadora no Ceará, vinculado também às associações emancipadoras e abolicionistas do Rio Grande do Norte. Então, o Clube do Cupim ele coordenava essas fugas de norte a sul do Império. Inclusive, o João Ramos, que é a liderança do Clube do Cupim, a principal liderança do Clube do Cupim, um abolicionista maranhense, ele tinha contato com todas essas grandes lideranças, com o João Clapp, com o José do Patrocínio, com o Antônio Bento em São Paulo, com o João Cordeiro, o José Correia do Amaral no Ceará. Era ele quem organizava, digamos assim, quem encabeçava essas fugas e organizava a logística dessas fugas aqui no Recife, tá? Aí o Sebastião Grande de Arruda sendo representado já no pós-abolição, com um chapéu com o nome Cupim, considerado o líder, o principal líder dos libertos alforriados, que coordenavam e levavam esses escravizados, auxiliavam esses escravizados em suas fugas da zona da Mata Pernambucana para outros territórios do Império. Então, aqui, outra foto do Sebastião Grande de Arruda, essa foto aqui já mais do século XX, essa fotografia aqui do Alfredo dos Cable é uma fotografia do século XIX, tá? Com o Sebastião Grande de Arruda carregando ali a cartola com o nome Cupim, com muito orgulho, Não sei se dá para enxergar direitinho aí, mas aqui está o nome Cupim, E aqui o Sebastião Grande de Arruda, que vai comemorar todos os 13 de maio, após a abolição, Como uma data, um fato consumado, Com a presença de homens negros, de lideranças negras, com a participação. Então, tanto o Sebastião Grande de Arruda quanto o primeiro deputado federal negro, o primeiro deputado estadual negro de Pernambuco, o Feliciano André Gomes, cujo, sobre ele, o professor Bento e eu temos um artigo na revista Século da Paraíba, o doutor Feliciano André Gomes, vão estar sempre nos 13 de maio aqui em Pernambuco, comemorando essa data, em alusão ao fim da escravidão no Brasil. Então, a presença desses homens negros que participaram do movimento abolicionista ativamente, dessas mulheres negras também, como é o caso da Maria Gertrude de Jesus, nos leva a entender que o 13 de maio, apesar de ser muitas vezes considerado pela historiografia mais tradicional, conservadora, e eu diria até que uma historiografia que até hoje se esforça para ser a história oficial do Brasil, tenha sido considerado uma data branca, ou uma data da Princesa Isabel, uma data da Lei Áurea, ela foi, na verdade, uma data de culminância de um movimento social construído em sua base, em sua estrutura maior, pela comunidade negra brasileira do seu tempo, seja no Rio de Janeiro, seja em Pernambuco, seja no Ceará. A população negra ela não estava alheia ao que estava acontecendo politicamente naquele momento, nem socialmente. E ela estava participando. Sejam homens de baixo, como muitos jangadeiros e canoeiros, catraeiros que vão participar do movimento, como mulheres de baixo também, como é o caso da Maria Gertrude de Jesus, que nós encontramos muito pouco na documentação, assim como homens negros que tinham uma formação, que tinham uma condição social e econômica um pouco melhor, como é o caso do Feliciano André Gomes, que é bacharel em Direito e foi eleito o primeiro deputado estadual negro de Pernambuco, tá? Então, temos aqui o João Ramos, o fundador da Sociedade Nova Emancipadora, que era uma sociedade emancipadora, então buscava comprar as alforrias, trabalhar legalmente, mas desde a década de 80, o João Ramos ele já trabalhava como agente duplo do movimento abolicionista. E ele vai fundar o Clube do Cupim em 1884 como uma resposta ao segundo congresso agrícola em Pernambuco e como uma resposta à fundação dos clubes da lavoura em Pernambuco também. Inicialmente, o Clube do Cupim é fundado como um clube relâmpago. A ideia seria acabar com a escravidão, assim como os cearenses haviam feito, o mais rápido possível, Em 1880, o Ceará tem algo em torno de 35 mil pessoas matriculadas como escravizadas.
Em 1884, o Ceará já vai ter reduzido esse número para 200 e poucas pessoas. Não acabou como um todo com a escravidão no território, mas acabou com a escravidão em boa parte do território, seja alforriando, seja comprando essas cartas de alforria ou auxiliando mesmo os escravizados em fuga para outros territórios do Império, inclusive para Pernambuco. O João Ramos vai recepcionar muita gente fugida do Ceará e depois, a partir de 84, principalmente, ele vai mandar pessoas de Pernambuco para o Ceará, fazendo aí o movimento inverso, né? Então, o João Ramos, que eu desconfio, inclusive, ser um homem pardo, né? Mas que se considerava, né, pela sua posição de comerciante, pela sua posição econômica e social, como um homem branco no século XIX. O João Ramos, ele é o fundador do Clube do Cupim e o principal articulador desse movimento em Pernambuco, né? Considerado uma das grandes lideranças abolicionistas do Brasil Império, vai receber uma medalha de bronze da Princesa Isabel em homenagem às suas ações praticadas em favor do abolicionismo, e é um dos nomes, digamos assim, esquecidos dessa historiografia oficial, né? Que elogia muito o Joaquim Nabuco, o José Mariano, mas que esquece de falar quem eram os homens que estavam nos bastidores ou por trás das cortinas, fazendo todo o movimento abolicionista funcionar, né? Afinal de contas, em muitos momentos chave do movimento abolicionista, como é o ano de 87, 1887, o próprio ano de 1881 a 83, 84, Nabuco também está em Londres, está na Europa. Em 87, ele está cobrindo a viagem do imperador para tratar de saúde na Itália, na Europa. Então, ele não está aqui. Enquanto esses homens não estão aqui, quem está lutando pelo movimento abolicionista são alguns desses abolicionistas que foram esquecidos pela historiografia, né? E que nós tentamos aí, né, o professor Bento e eu, trazer, entre outros historiadores, né, o professor Petrônio Domingues também, entre outros, tentamos trazer à luz, né, tentamos trazer à tona, digamos assim, né, para que eles possam também ter holofotes, para que eles possam também falar através da documentação. Então, João Ramos, codinome Ceará, né, um dos principais abolicionistas pernambucanos e brasileiros do seu tempo. O João Ramos, ele é considerado, inclusive pelo José do Patrocínio, um dos grandes três libertadores do Brasil, né? Um dos grandes três abolicionistas. O José do Patrocínio, ele faz uma elegia, ele faz uma homenagem na Gazeta da Tarde ao João Ramos, ao João Clapp e ao João Cordeiro. E ele chega a escrever que a causa abolicionista está entregue no Brasil a três Joões. No caso, seriam esses três Joões: o João Clapp, líder da Confederação Abolicionista; o João Ramos, líder do Clube do Cupim, em Pernambuco; e o João Cordeiro, líder da Sociedade Cearense Libertadora, no Ceará. Tá? Então, a importância desse homem também para o movimento abolicionista, né? Sabemos que a abolição, como diz a letra da canção, não veio do céu, nem das mãos de Isabel, né? A liberdade é um dragão no mar de Aracati, e esse representante, né, o dragão do mal, Francisco José do Nascimento, inclusive, trabalha junto com o João Ramos e junto com o Clube do Cupim, fazendo esse translado, fazendo essa passagem, digamos assim, desses homens e mulheres de territórios escravistas ainda no Império para territórios livres no final do século XIX. Aqui o Francisco José do Nascimento, na pena do Ângelo Agostinho, né? O famoso dragão do mar, o jangadeiro, que vai trabalhar pela abolição, nascido em Aracati, né? Vai trabalhar pela abolição, inclusive faz parte do Clube do Cupim como membro interno, codinome Aracati, né? É um dos líderes dos canoeiros e dos jangadeiros, junto com outros nomes aqui de Pernambuco. Aqui um espeto, né, do juramento do Clube do Cupim, como era uma sociedade que tinha rituais de passagem para você poder ser aceito no Clube do Cupim, né? Há a história, né? Aí a história com E, né, e não história com H, que nós não sabemos do fato real, só sabemos de narrativas, de que os membros do Clube do Cupim eles precisavam ser juramentados, né? E que o próprio Sebastião Grande de Arruda era quem organizava esse processo dos juramentados. Os homens iam para a praia fazer diversos juramentos e bebiam um aluá, né?
uma espécie de bebida feita com milho, tá? Não sei, talvez em homenagem ao Omolu, né? Para poder fechar os seus corpos, e deviam fazer um juramento de sangue, né? Um juramento ao serem espetados provavelmente por esse espeto dos juramentos, de que eles não iriam descansar enquanto a causa abolicionista não fosse concluída, né? Eu achei interessante também trazer essa história. Aqui a Leonor Porto é uma das lideranças, né? Dessas lideranças digamos assim, dessa pequena classe média, dessa pequena burguesia, né, urbana no Pernambuco do século XIX. É uma modista que vai fundar também uma associação feminina chamada Ave Libertas, uma associação abolicionista, e que vai trabalhar também legalmente pelas emancipações, mas também junto com o Clube do Cupim, junto com o João Ramos, enviando também escravizados para fora de Pernambuco, e junto com o Clube do Cupim, a Ave Libertas vai conseguir aí também a alforria e a libertação de muita gente escravizada. Então, a Leonor Porto, ela inclusive, ela manda pessoas, né, que foram encomendadas com o trabalho, digamos assim, já certo, para o João Clapp, né, e o João Clapp recepciona essas pessoas no Rio de Janeiro, através da Confederação Abolicionista, e responde ao João Ramos que avisasse a Leonor Porto que havia recebido essas pessoas, né. Então, pessoal, aqui o José do Patrocínio também, que vai fazer diversas homenagens ao Clube do Cupim, alguns abolicionistas pernambucanos, a Olegária Carneiro da Cunha, esposa de José Mariano, o José Mariano, né? A Olegária aqui, a dona Leonor Porto, o Numa Pompilho, também líder do Cupim, dentista, o José Mariano, deputado provincial e deputado geral por várias legislaturas, o Barros Sobrinho, médico e professor, ambos, né? Tanto Numa Pompilho quanto Barros Sobrinhos eram médicos, no caso Numa é dentista, e professores de um curso preparatório, né, para a Faculdade de Direito do Recife e para a Faculdade de Medicina também da Bahia. Trabalharam no Hospital Pedro II, que atualmente, salvo engano, é o atual Real Hospital Português de Pernambuco. Portanto, membros da elite pernambucana que vão trabalhar junto com esses homens e mulheres negras pela causa abolicionista, né, pela causa da abolição. Aqui é uma pintura do Teles Júnior, que retrata o que seria a principal casa do Clube do Cupim, né, na estrada de Apipucos, hoje, acredito, Estrada dos Aflitos. Após a abolição, né, essa casa ainda vai existir, vai ser colocada uma placa em homenagem ao Clube do Cupim nessa casa. Hoje ela não existe mais, ela foi derrubada, né, infelizmente, né. A questão do patrimônio histórico do movimento abolicionista em Pernambuco é muito escasso. Alguns nomes de ruas preservaram os nomes dos abolicionistas. O João Ramos tem nomes de ruas aqui em Pernambuco, Aníbal Falcão, o Joaquim Nabuco é o que tem mais homenagens, digamos assim, né? A rua Amélia, que pode ser em homenagem à professora Maria Amélia de Queiroz, também abolicionista e membro do Clube do Cupim, tá? Então aqui seria uma das panelas, né, como eles chamavam os quilombos urbanos do Cupim, tá? Pintado numa tela do Teles Júnior. O Sebastião Grande de Arruda, já falamos sobre ele, e o João Ramos, né, o fundador do Clube do Cupim. Então, pessoal, é um pouco disso, né? O movimento abolicionista, ele não foi somente um movimento social de homens e mulheres brancos e brancas, né, que concederam a alforria ou a libertação aos cativos, como muitas narrativas históricas, principalmente do imediato pós-abolição, passaram, né, a fazer as pessoas a acreditarem. É certo que esse movimento abolicionista radical, popular, negro, era algo que as elites da época não queriam que fossem perpassado, não queriam que fossem perpetuado para a história, né? E que essas narrativas de que os próprios escravizados conseguiram a sua alforria, conseguiram conquistar o 13 de maio, comemoraram o 13 de maio como uma conquista pessoal e coletiva, né? Individual e coletiva. Essas elites não queriam que essas narrativas sobrevivessem, para que elas não servissem de exemplo, né, para outras pessoas
ou para as classes populares, digamos assim, no Brasil. E nós temos, logo após o 13 de maio, que seria a vitória do movimento abolicionista, o famoso, né, contragolpe dos escravizadores e dos senhores de escravos, que no caso é a própria Lei 13 de Maio, que era uma lei que não veio com as reformas necessárias para o contínuo da abolição, como a reforma agrária, por exemplo, a distribuição de terras para esses libertos, a, a possibilidade de que essas pessoas saíssem de fato das suas situações de escravidão, né, das suas situações como de miserabilidade forjada na escravidão. E temos também, né, o golpe e a implantação de uma ditadura civil-militar já no início da República Brasileira, como também um movimento de revanche ao movimento abolicionista, né? Essas elites paulistanas, principalmente, mas mineiras também, fluminenses também, tomando o poder do Estado e colocando uma pedra imensa em qualquer tipo de movimento popular, reformista, né, ou de continuidade de uma reforma social que viesse a complementar a obra que a abolição havia iniciado no 13 de maio de 1888. Então, sim, devemos falar bastante sobre o 13 de maio e sobre a necessidade de que essas reformas no Brasil elas possam acontecer devido à situação que nós ainda temos hoje, né, de termos uma população negra como maioria da população brasileira, mas também como a maioria da população marginalizada no Brasil, a maioria da população que se encontra, né, digamos assim, nas margens dos canais de poder, dos direitos sociais, políticos, civis, econômicos, né, que ainda tem esses direitos negados até o dia de hoje. Então, sim, a abolição, ela iniciou um processo histórico que ainda não se concluiu no Brasil, um processo histórico de longa duração, que ainda precisa, de certa forma, ser comunicado, ser narrado, ser discutido, debatido, para que aquilo que o movimento abolicionista mais progressista da época pensava, reforma agrária, reformas sociais, luta para que aquela população pudesse ter uma educação primária, uma educação secundária, né, uma educação de base que formasse ela para o mundo que estava mudando naquele momento, né, um mundo de contexto de segunda revolução industrial, de mudança, de certa forma, de um cenário político e econômico global, né, de ascensão em massa de nações capitalistas, expansionistas, imperialistas e também racistas, para que essa história possa continuar, né? E para que essas reformas possam acontecer. O 13 de maio ele deve ser lembrado, ele deve ser rememorado e ele deve ser debatido por nós sim, tá? Então, agradeço a atenção de vocês, ouvintes, né, inscritos do canal do professor José Bento, Africanidades Conectadas. É um pouco do que eu tenho para contribuir. Essa história, ela é uma história muito longa, né? E como eu falei, ela ainda precisa ser muito narrada e ela continua. É uma história que ainda não findou, se é que a história tem fim, né? Acredito eu que não, só com possibilidade de um fim da raça humana, né? Então, pessoal, é um pouco sobre o que eu tenho a contribuir com o professor José Bento. Deem uma lida, né, se vocês puderem ler a tese sobre o Clube do Cupim, Corroendo a Árvore da Escravidão, o movimento abolicionista em Pernambuco. É a minha tese sobre o Clube do Cupim, orientada pelo professor José Bento. Tá? Tem muito mais coisa que um vídeo não consegue resumir, isso aqui é apenas um recorte para elucidar alguns fatos a vocês, beleza? Eu agradeço pela atenção de todos vocês e vamos embora que a luta pela segunda abolição ainda continua.